Que negócio difícil, né? Fechou? Falou? Opa, e aí, pessoal? Tudo tranquilo? Estamos aí, então, na aulavivo.com.br, tá? Daqui a pouquinho a gente vai dizer quem acertou para ganhar o livrinho de Aspectos Catarinenses, Geografia e História de Santa Catarina, para vestibulares e concurso, tá? Do autor aqui, Rafael Dias de Oliveira, tá? Então daqui a pouquinho a gente vai ver quem acertou a pergunta, o que é masturbação. Não, perdão, qual é que é o nome? Como? Conturbação? Desculpa, falei pra nós. Falei. Conurbação, tá? Pra quem acertar essa resposta aí. Bom, porque se fosse masturbação, bom, enfim, tá? Qualquer um acertava, tá? Matemática.aulavivo.com.br. Vamos lá. Aula 5, geometria plana, área de polígono, certo? Vou sumir, mas já vou aparecer, tá? Viu? Apareci de novo, tá? Ah, obrigado, querida, já estava preocupado, tá? Sabe como é que é? Bom, aula ao vivo, vamos lá. Pessoal, áreas, tá? Então vamos dar uma olhadinha, o que são áreas? Vamos começar agora pela figura mais simples que nós temos, um triângulo, certo? Então temos aqui um triângulo, nesse caso aqui, ele está escrevendo, esse aqui, ele é um retângulo só em H, tá? Nesse caso nós temos um triângulo aqui ABC, ok? E temos a seguinte forma, ou seja, a gente sabe que a área de um triângulo é dada sempre por quem? Base vezes altura sobre 2. Nesse caso, tá um pouquinho aqui, porque ele escreve com BC sendo a base aqui e AH sendo a altura, tá? Então, nesse caso, a gente tem 1/2 vezes a base vezes a sua altura. Uma outra fórmula de cálculo de área é o seguinte, se nós tivermos aqui, só para escrevermos aqui, 1/2 vezes B vezes A vezes H. Vou chamar isso aqui de Hzinho, tá? E esse H de Hzinho. Bom, outra fórmula de área é o seguinte, se ele me der um triângulo qualquer aqui, e um lado, um ângulo, tá? Que eu vou chamar de ângulo alfa, e dois lados adjacentes a esse ângulo, ou seja, nesse caso, um ângulo alfa. Nós teremos aqui, então, que a área dessa figura aqui, desse triângulo, dado um ângulo e dois lados adjacentes a esse ângulo, nós temos aqui 1/2 vezes o lado A, vezes o lado B, vezes o seno do ângulo alfa, ok? Então, isso aqui é uma outra forma de calcular a área. Outra forma de calcular a área é através da fórmula de Heron, tá? Ou seja, nesse caso aqui, o que é esse P aqui? Esse P aqui é de semiperímetro. O que é um semiperímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Semiperímetro vai ser a metade da soma de todos os lados. Então, nesse caso, dado um triângulo ABC, tá? Ou seja, onde eu não tenho altura nenhuma, mas ele está me dando 3 lados aqui. Então, nesse caso, a gente calcula o seu semiperímetro, ou seja, 2P é o perímetro, que é dado por A mais B mais C, e o seu semiperímetro vai ser esse 2 para cá dividindo. A mais B mais C sobre 2. Isso aqui é o semiperímetro, ok? Então, esse Pzinho aqui é o semiperímetro. Então, é o semiperímetro que multiplica o semiperímetro menos um lado, vezes o semiperímetro menos o outro lado do triângulo, vezes o semiperímetro menos o outro lado do triângulo ali, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos o cálculo de uma área, dado somente 3 lados quaisquer de um triângulo. Através do seu semiperímetro, nós conseguimos achar a sua área, certo? Bom, próxima aqui, tá? Que é bem... Opa, ficou faltando uma área muito importante, que eu achei que tivesse colocado ali os slides, mas não coloquei. A área de um triângulo equilátero. Como é a área de um triângulo equilátero? Em primeiro lugar, triângulo equilátero quer dizer todos os seus lados têm a mesma medida, tá? Ou seja, todos os seus lados são congruentes. Então, nós temos aqui, tá, um triângulo equilátero, claro, né? Usem a imaginação, isso aqui é equilátero. Então, nós temos aqui A e A. Ou seja, todos os lados são congruentes. Nesse caso, a área de um triângulo equilátero é dada pela fórmula A ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Tá? Também é calculado através de base vezes altura, enfim. E lembrando vocês que, como nós achamos a altura aqui desse triângulo equilátero, tá? Só para vocês lembrarem,
A altura desse triângulo equilátero é dado por A raiz de 3 sobre 2, certo? Então essa é a fórmula da área de um triângulo equilátero e essa é a fórmula da altura de um triângulo equilátero. Lembrando vocês também que qual vai ser os meus angulinhos aqui? 60 graus, né? Ou seja, se todos os lados são iguais, quer dizer que todos os seus ângulos também são iguais, congruentes, tá? Então é 60, 60 e 60, certo? Então essa aqui é a fórmula da área de um triângulo equilátero. Bom, fórmula da área de um paralelogramo, tá? Então nós temos aqui um paralelogramo, tá? Lembrando para vocês que num paralelogramo nós temos aqui dois lados paralelos de mesma medida e aqui também dois lados paralelos de mesma medida, certo? Essa aqui vai ser a altura H do paralelograma e esse aqui é a base do paralelograma, ou seja, daqui até aqui. Como se calcula essa área? Simplesmente base vezes a altura do paralelogramo. Reparem que se nós fizermos esse corte aqui e colocar aqui, que área eu vou formar aqui? Aqui, idiota, apagando aqui, né? Tá, mas... Enfim, que área eu vou formar aqui? Um retângulo, né? Que o retângulo nada mais é do que a base vezes a sua altura, né? Que é o que a gente vai ver agora. Olhem só. A área de um retângulo. Então, o retângulo nada mais é do que a sua base vezes a sua altura, nesse caso, A vezes B, que é um Bzinho, tá? E a área de um quadrado, lembrando vocês que um quadrado também tem todos os lados iguais, certo? Congruentes, nesse caso. Aqui vai ser A e A. E como se calcula a diagonal de um quadrado? Vejam, ó, aqui está a minha diagonal. Lembrando também vocês que a diagonal de um quadrado é a sua bissetriz aqui, tá? Que vai dividir um ângulo em 45 e 45 graus aqui também, certo? Então a diagonal do quadrado é D. Como se calcula essa diagonal? Por teorema de Pitágoras, né? Só aplicar D ao quadrado é igual a ao quadrado mais A ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado de seus catetos, que resumidamente isso aqui vai ficar D igual a A raiz quadrada de 2. Então isso aqui é a diagonal de um quadrado. Como se calcula a diagonal de um quadrado. Ok? Certo? Bom, área do retângulo, área do quadrado, enfim, vamos lá. Mais áreas aqui, do losango e do trapézio, continuando ainda nos quadriláteros, certo? Bom, o losango é o seguinte, vejam, nesse caso aqui temos as diagonais, que a gente está chamando aqui de diagonal maior e diagonal menor. Deixa eu fazer um desenho um pouquinho maior ali para o pessoal de casa ver, tá? Nesse caso aqui, vou desenhar esse losango. Então, vejam, um losango aqui, tá? Ó, tá aqui meu losango, certo? Nesse caso aqui, nós temos um losango, todos os seus lados são congruentes, né? Todos os lados aqui têm a mesma medida. E aqui nós temos o chamado diagonal maior, tá? Que eu vou chamar de Dzão, tá? No caso ali tá D1, tá? Então aqui vou chamar de D1 também. D1, diagonal maior, e esse cara aqui vai ser a minha diagonal menor, ó. Ou seja, esse cara aqui vai ser minha diagonal menor. Então a gente vai chamar de D2, tá? E mantenha o respeito. Olhem só. Vejam só. Aqui nós temos o seguinte, então, diagonal maior e diagonal menor, certo? Olhem só o seguinte, a área, então, de um losango é dado por D1 vezes D2 dividido por 2, ok? Ou seja, diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Vejam vocês que ali na apostila, ele está nos informando que esse cara aqui vai ser o ponto de encontro das duas diagonais, ele vai me formar aqui, ó, nesse caso, um triângulo retângulo, ó. Veja, vai me formar um triângulo retângulo. Esse cara aqui vai ser a metade da diagonal maior, D1 sobre 2, e esse cara aqui vai ser a metade da diagonal menor, ou seja, D2 sobre 2. Então, às vezes, também, para a gente calcular o lado de um losango, dado suas diagonais, nós podemos calcular através do teorema de Pitágoras, ok? Certo? Só uma outra coisinha, tá? As diagonais aqui são bissetriz desse losango, ou seja, ele divide o losango em dois ângulos congruentes, tá? Nesse caso aqui, essa medida vai ser igual a essa, que vai ser igual a essa aqui, tá? Esses dois ângulos são iguais, os ângulos opostos são iguais, e esses caras vão ser bissetriz, ou seja, ele vai dividir esse ângulo em duas partes iguais aqui, tá? Certo? E a área de um trapézio,
A área de um trapézio nada mais é do que base maior mais a base menor vezes a sua altura dividido por 2. Ok? Certo? Essa é a área de um trapézio. Também está na apostila, tá? Daí as figurinhas tudo da apostila. Certo? Bom, continuando. A área da circunferência. Então vejam, o que é a área da circunferência? A área da circunferência é dado por área igual a π vezes r ao quadrado. Então vejam, esse cara aqui é o raio e o centro da circunferência. E como a gente acha o comprimento da circunferência? 2πr, tá? Ou seja, para saber qual é o comprimento dessa circunferência, nós calculamos através de 2πr, ok? Lembrando vocês que, em alguns problemas, o pessoal sempre pergunta, professor, substitui o π por quanto, tá? Aí que tá, vocês têm que ver o enunciado da questão. Se o enunciado da questão fornece π, vocês substituem ali. Se o enunciado não fornece o π, vocês mantêm o π como uma constante, ok? Certo? Então, sempre tem que ver o enunciado da questão. Continuando. Coroa circular, tá? Então, vejam, homenagem à minha mãe. Beijo, mãe, te amo, tá? Então, vejam, minha área é igual a π vezes r ao quadrado, que é o Rzão maior, tá? Menos o Rzão menor, tá? Então, nesse caso, já vou ver que eu não vou receber almoço já esse sábado, né? Pô, brincadeirinha, tá? Minha mãe sempre me olha, cara. Ó. Então, vejam, nesse caso, Rzão ao quadrado e Rzinho ao quadrado. Então, vejam, nesse caso, é só vocês repararem que a área da coroa circular nada mais é do que a área da circunferência maior menos a área da circunferência menor, tá? Então, vejam, essa aqui é a circunferência maior, Rzão, e essa aqui é a circunferência menor, que eu vou chamar de Rzinho. Repare que a área da coroa aqui, tá? Nada mais é do que π Rzão ao quadrado menos π Rzinho ao quadrado. Fator comum aqui é π, então isso aqui vai ficar π que multiplica Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, ok? Então essa é a fórmula da coroa circular. Bom, nesse caso aqui temos o próximo, área do setor circular, tá? A área do setor circular é o seguinte, a gente sabe que, a gente acha numa regrinha de 3, tá? Bem básica. Olhem só, se a gente tem o seguinte, a gente tem aqui, a gente sabe que a área de uma circunferência, ou seja, a área e o ângulo, tá? E o ângulo. Ou seja, a área de uma circunferência é dado pela fórmula de uma circunferência. Qual é a fórmula da área? πr ao quadrado. πr ao quadrado. Ou seja, então vejam, se em 360 graus, tá? Eu tenho a área de πr ao quadrado, eu quero saber qual vai ser a área do setor circular, tá? Para um ângulo que ali ele está chamando de alfa. Então basta fazer uma regrinha de 3 e isolar meu AS. Então, nesse caso, a gente vai ter a área do setor circular, já colocando direto aqui, tá? É alfa vezes π vezes Rzão ao quadrado dividido por 360 graus. Ok? Tá? Então, tá aqui as fórmulas básicas, tá? Que alguns vestibulares fornecem, outros não fornecem. Caso aqui da nossa federal, algumas são fornecidas, outras não. Tá? Então, eu peço para que vocês procurem as provas anteriores, para vocês verem quais as formulinhas que a UFSC fornece de área. Tá? Bom, continuando. Esse aqui é o primeiro exercício, tá, da sala. Exercício de sala ali. O retângulo ABCD tem área de 105 metros quadrados. Ou seja, nesse caso, a área desse retângulo é de 105 metros quadrados. Ele quer saber qual é a área do quadrado EFGD? Ficou faltando um G aqui, tá? EFGD. Então eu preciso achar qual é a área desse quadrado. Então vejam, nesse caso nós temos o seguinte. Temos aqui o retângulo, tá? ABCD. Então, temos aqui o quadrado, certo? Eu sei a medida do quadrado? Não, vou chamar de x, né? Vou chamar de x. Então aqui vai ser x, tá? E aqui vai ser x, certo? Ele me dá essa medida. Quanto mede isso aqui? 10. Então essa partezinha aqui vai medir 10. E essa partezinha aqui vai medir
2, tá? Então aqui vai medir 2, certo? Então vejam, nesse caso aqui a gente tem o seguinte. Se vocês forem ver, quanto tem todo esse lado aqui? 10 mais x ou x mais 10, tanto faz. Então nesse caso a gente vai ter aqui a medida 10. Então, olhando tudo isso aqui, a gente vai ter 10 mais x. E esse cara aqui vai ter 2 mais x, tá? Não reparem, tá? Na proporção aqui, certo? Tá tudo desproporcional, certo? 10 mais x e 2 mais x, ok? Bom, eu sei que a área desse retângulo ABCD é quanto? 105. Então, nesse caso, nós temos aqui, então, que 10 mais x, como é que é a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, 10 mais x, que multiplica 2 mais x, isso aqui é igual a 105, tá? Para descobrir quanto mede o x. Faço a distributiva, tá? Ou seja, isso aqui vai ficar 20, aqui vai ficar mais 10x, x vezes 2 mais 2x, e x vezes x mais x ao quadrado, igual a 105. Passando 105 para o outro lado, x quadrado mais 12x, aqui já foi, 12x, aí vai ficar 105, mais menos 85. Isso aqui vai ficar mais 20 menos 105, tá? Ou seja, isso aqui é igual a zero. Então vai ficar x quadrado mais 12x menos 85 igual a zero. Fechou, né? 20 menos 105, nessa hora da noite já não sei mais nada, tá? Fechou. Tá, 85. Bom, nesse caso aqui, então, a gente caiu numa equação do segundo grau. E na equação do segundo grau, a gente calcula, nesse caso, soma e produto, né? Ou delta e Bhaskara. Vamos calcular o delta, tá? Delta vai ser igual, nesse caso, 12 ao quadrado, menos 4, que multiplica meu A, que é 1, que multiplica meu B, meu C, que é menos 85. Então, delta vai ser igual 12 ao quadrado, 144, menos com menos dá mais, 4 vezes 85, isso aqui vai ficar 20, sobe 2, 32 mais 2, 34. Hã? 340, obrigado. 340. Então, delta vai ser igual 144, isso aqui vai ficar 4, 8, 4. 484. Existe raiz isso aqui? Sim, tá? Então, quem será a raiz? Vamos lá. Então, grandinha, né? Então, veja, nesse caso nós temos o seguinte. Então, a gente vai ter x é igual a menos b menos 12, mais ou menos raiz quadrada de 484, dividido por 2 vezes a, que é 1. Raiz quadrada de 484, 22, perfeito. Então, nesse caso, a gente vai ter x' vai ser igual a menos 12 mais 22 sobre 2, e x, duas linhas, é igual a menos 12 menos 22 sobre 2. Aqui vai ficar 10 sobre 2, que é igual a 5, e aqui vai ficar 12 menos 22, isso aqui vai me dar negativo, né? Ou seja, o que eu fiz, meu Deus? Olha só. Não, tá certo. É negativo, tá. 5. Aqui que é menos 12 com menos 22. Isso aqui vai ficar menos 34, que vai me dar uma raiz negativa, né? Nesse caso aqui vai ficar menos 17. Menos 17, tá? Não tô louco, não, tá certo, tá? Então veja, nesse caso aqui a gente achou o x. X é igual a 5, ok? Certo? Que ele pedia a medida do quadrado, nós achamos a medida do quadrado. Bom, próxima questão. A área da coroa limitada pela circunferência inscrita e circunscrita a um quadrado de lado 3, tá? Então vamos lá. Tô apagando aqui, tá, galera? E depois, se alguém quiser, é só assistir a aulaaovivo.com.br, certo? Vamos lá. Veja. A área da coroa limitada pela circunferência inscrita e circunscrita a um quadrado de lado 3. Então, nesse caso, nós temos o seguinte, ó. Temos aqui uma circunferência, tá? E aqui um quadrado. E aqui uma circunferência. Tá? Plim, plim. Tá? Olhem só.
nesse caso a gente tem o seguinte. O lado do quadrado mede 3, tá? Então, o lado aqui do quadrado vai medir 3. Quanto vai medir o raio da circunferência menor? Ó, se o lado do quadrado aqui mede 3, quanto vai medir? 1,5, exatamente. Vou escrever aqui 3 sobre 2, tá? Metade, ou seja, nesse caso aqui, o Rzinho menor, que é a apótema, né? Lembrando vocês que isso aqui é apótema, isso aqui é igual a 3 meios. E quanto vai medir o Rzão? Ou seja, o raio da circunferência maior, tá? Eu pergunto para vocês, não vai ser a metade da diagonal do quadrado? Sim. Então, nesse caso, olhem só, o raiozão, então, será a metade da diagonal do quadrado. Como é calculada a diagonal do quadrado? Lembrem vocês que a diagonal do quadrado é dado por 3... Alguém queria falar? Não, às vezes assim, tá? Eu escuto vozes assim, sabe? E aí, quando me chamam, eu fico assim, né? E se alguém não levanta a mão, eu estou pensando que as vozes estão voltando. Então, por favor, tá? Quem quiser falar, por favor, identifique-se, tá? Senão eu vou sair correndo daqui, tá? Então, diagonal. O que é a diagonal? A diagonal, então, é dado por A, que é o ladinho do quadrado, né? Nesse caso que é A raiz de 3... de 3, são as vozes. Ó, A raiz de 2 sobre 2. Então, nesse caso, o raio aqui será igual a 3 raiz de 2 sobre 2. Ok? Certo? Então, veja, já achamos quem é o Rzinho, já achamos quem é o Rzão. Como ele quer saber a área disso aqui, ou seja, limitado entre a esfera maior e a esfera menor, então a gente vai aplicar a fórmula, né, da tia Sua, tá? Que é a minha mãe. Então veja, ó, a área da coroa circular a gente tem o seguinte, ó. Isso aqui vai... Ela vai me bater depois. Isso aqui vai ficar, então, π vezes o Rzão ao quadrado menos o Rzinho ao quadrado. Então a área vai ser igual, nesse caso aqui, π, que multiplica Rzão, que é... Oi, fala, meu querido. Pode falar, errei alguma coisa? Não é dividido por 4? Como? O Rzão não é dividido por 4? Não. Se o Rzão é dividido por 4, eu tenho que repetir para o pessoal escutar aqui, tá? Então, olha só. Nesse caso, não. Agora que sim, quando eu elevar ao quadrado, aí vai ser sobre 4. Ok? Porque aqui vai ser metade da diagonal. Então, ó, o raiozinho vai ser a metade da minha diagonal do quadrado. Ou seja, A raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar 3 raiz de 2 sobre 2. Ok? Então, agora sim eu vou elevar ao quadrado. Olhem só. A gente vai ter aqui, então, 3 raiz de 2 ao quadrado. 3 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Eu sei que está pequeno, mas já vai crescer, tá? Menos. Isso aqui vai ficar 3 meios elevado ao quadrado, tá? Então, agora sim eu faço maior, tá? Isso aqui vai ficar, então, a área vai ser igual a π, que multiplica 3 ao quadrado. Ó, isso aqui é erro de estudante, ó. O pessoal cancela isso aqui, ó, e esquece de elevar o 3 e o 2 ao quadrado também. Então, 3 ao quadrado é 9 vezes quem? 2 sobre 4, né? 2 ao quadrado é 4. Aí, menos o raio menor, que nesse caso aqui, vou apagar... Não, dá para colocar. Nesse caso vai ficar 9 sobre 4. Então, vejam, antes de simplificar aqui, vou fazer essa subtração. Nesse caso, a minha área vai ser igual a π, que multiplica 18 menos 9, porque isso aqui vai ficar tudo na mesma base, né? Desculpa, tudo no mesmo denominador. 18 menos 9 sobre 4. Ou seja, a área aqui, então, da coroa circular vai ser igual... A área vai ser igual 18 menos 9, isso aqui vai dar 9 sobre 4, ou seja, 9 quartos de π. Tem unidade? Não, não tem unidade. Então, unidades de área, tá? Ok? Certo? Não sei se estou me passando, pessoal, ninguém lá dentro lá da direção falou nada. Então, vamos lá, continuando, tá? Próxima questão. 4 minutos, tá?
Então tá. UFSC, tá? E agora sim. Considere um triângulo equilátero cujo lado mede 12 centímetros de comprimento e um quadrado em que uma das diagonais, tá, desse quadrado coincida com uma das alturas desse triângulo. Nessas condições, determine a área em centímetros quadrados. Linda questão, linda, tá? Certo? Olhem só. Nesse caso temos o seguinte, 3. Pessoal, ó, eu vou ser aqui, eu vou escrever o quadrado, tá? Só para vocês verem o que é esse desenho que ele está falando. É um quadrado, tá? É o quadrado em que uma das suas diagonais é a altura de um triângulo equilátero. Meu Deus, vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui, tá? Meu Deus. Certo? Como é que é? Tá bom? Tá bom? Obrigado. Tá? Ó, vejam. Aqui está o meu triângulo equilátero, tá? E a sua altura é a diagonal do quadrado. Ok? Bom, o que ele diz aqui? Ele diz que o triângulo equilátero mede 12 centímetros. Ou seja, então aqui vai medir 12 centímetros, 12 centímetros, 12 centímetros. Tá? Ele pede aqui, nessas condições, determine a área do quadrado. Então, o que eu preciso achar do quadrado aqui para determinar a sua área? O lado. Então, vejam, eu sei que se a diagonal do quadrado é igual a quem? É igual a quem? A altura do triângulo equilátero. Bom, a diagonal do quadrado, vou chamar o lado do quadrado de A, tá? Então, nesse caso, o que é a diagonal? É A raiz quadrada de 2. Vai ser igual à altura. O que é a altura aqui? Nesse caso, lembrando vocês que a altura de um triângulo equilátero é dado por L raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, nessa situação, a gente tem o seguinte, vou apagar agora aqui, tá? Já que já identificamos o desenho, vou apagar aqui. Nesse caso, temos o seguinte, ó. O lado aqui do triângulo equilátero, ele está nos dando. Mede 12. Então, isso aqui vai ficar A raiz de 2 é igual a 12 raiz de 3 sobre 2. Então, vejam, A raiz de 2 é igual a 12 dividido por 2, que é 4... Pessoal, é à noite, tá? À noite acontecem essas coisas aí. 12 dividido por 2, isso aqui vai ficar 6 raiz de 3. O raiz de 2 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, isso aqui vai ficar A é igual a 6 raiz de 3 sobre raiz quadrada de 2, tá? Eu posso racionalizar isso aqui, certo? Mas é muito empenho. Por quê? O que ele está pedindo? A área do quadrado. Então, se eu levar esse cara ao quadrado e elevar isso aqui ao quadrado, eu não vou ter a área do quadrado? Hã? Sim, muito bom. Ó, vou elevar isso aqui ao quadrado e elevar isso aqui ao quadrado. Ou seja, isso aqui implica que a área do quadrado, como isso aqui vai ser a área, vai ser igual a 36 vezes... O que vai acontecer aqui? Vai cortar, né? 3 sobre 2. Ou seja, porque a gente vai cancelar, tá? Então aqui, simplificando, 36 por 2, isso aqui vai ser igual a 18 vezes 3, ou seja, a área do quadrado... Quanto? 154? Ai, 54? Tá, 54. Vou confiar em vocês. 54 nas vozes, né? 54 centímetros quadrados, certo? Ok, pessoal? Forte abraço aí, beijão a todos, boa semana, tá?